regional também me conhecem. Eu, a Amanda e a Margot ficamos, então, responsáveis por essa aula, que eu acho que, na minha opinião, é uma das mais importantes para o ginecologista, se não a mais importante do nosso cronograma, porque a gente vai falar sobre lesões precursoras e proliferativas, lesões que podem gerar bastante dúvida para quem não está familiarizado com a fisiopatologia, né? Com a análise dos exames e dos resultados, e que também são lesões de risco. Então, é fundamental que a gente saiba avaliar essas lesões, tanto na parte clínica quanto na parte de diagnóstico, né? E também sobre o risco clínico, que são, então, o risco patológico e o risco clínico são situações em que o ginecologista vai ter um papel fundamental, que é de orientar essas pacientes, aconselhar e fazer a referência, né? Recomendar para um colega mastologista para saber qual é a conduta mais apropriada. Tá? Quem vai começar a aula é a Margot, ela vai falar, então, sobre as lesões precursoras e proliferativas, dando continuidade, né, à sequência que a gente estava tendo de lesões de mama, né, então do espectro benigno até chegar no espectro da malignidade. O assunto ficou um pouquinho extenso, mas é muito interessante, então ela vai começar e a gente vai ver quanto tempo que vai dar de aula. Se por um acaso se prolongar um pouco, a gente abre para discussão e depois, num outro momento, a Amanda apresenta, senão a gente faz tudo hoje mesmo. Elas estudaram bastante, acho que estão bem preparadas. Então tá, Margot, é contigo agora. Desculpa, só fazer um comentário, como de costume, tentar lembrar o pessoal de fazer eventuais comentários e perguntas ali no chat para a gente organizar a discussão depois. Isso. E já pode começar a gravar. Já está gravando. Beleza. Então, boa noite a todos. Eu vou apresentar as lesões precursoras e proliferativas de mama. Então, só para a gente entrar na aula com um caso clínico, para a gente ficar vendo o interesse mesmo prático dessa aula. A Sandra, 50 anos, veio no seu consultório com uma primeira mamografia e já veio o laudo como BIRADS 4, nódulo com microcalcificações. Indicaram uma core e ela veio com um anatomopatológico hiperplasia ductal atípico. E ela veio com esse seguinte comentário: que bom que não é câncer, doutor, não vou precisar operar, né? E aí, qual a resposta que a gente vai dar para ela? Então, para a gente saber como responder para essa paciente, a gente vai precisar dessa aula. Os conceitos que são importantes para a gente esclarecer são que, primeiro, são as lesões epiteliais proliferativas, confinadas no sistema do ducto lobular. E elas são classificadas, essas lesões, a microscopias. A gente vai ver a citologia, o padrão histológico e a extensão dessa lesão. Uma hiperplasia ductal deve ser no ducto e a lobular deve ser no lóbulo. Isso é um conceito errado. A gente não pode esquecer disso. Ele corresponde, então, ao padrão histológico das células que vão ocupar o ducto. Então, relembrando, essas lesões elas vão ocupar esse sistema ducto-lobular. E vai ser essas células que acometem essa lesão que vão classificar ela como ductal ou lobular, e não o segmento que ele vai acometer. Então, aqui a gente vê os nossos lóbulos, o ducto, e que nem eu falei, vão ser esses padrões que vão ocupar o ducto, que vão classificá-las como lobular ou como ductal. Então, as lesões, elas podem ser proliferativas ou precursoras. O que isso quer dizer, uma diferença uma da outra? As lesões proliferativas, elas vão ser como fatores de riscos. E as precursoras vão ser lesões que podem evoluir, elas mesmas, em um câncer invasor. Então, para a gente ilustrar, as lesões proliferativas seriam como sementes soltas numa terra. Se você encontrar um milho, não quer dizer que esse milho ia virar aquela erva. Mas quando você tem uma mudinha, uma precursora, isso quer dizer que, deixando ela evoluir, ela poderia virar aquele milhozão que a gente ia encontrar. Se você encontrar uma lesão proliferativa, então uma semente, provavelmente a gente tem outras sementes nessa terra. Então, a gente tem um fator de risco para encontrar outras lesões. Para a gente ilustrar um pouquinho e guardar esse conceito na mente.
Então, a hiperplasia ductal usual e a hiperplasia ductal atípicas, que são duas lesões proliferativas, a gente vê que elas têm um risco para evoluir para câncer de mama. Lembrar da semente. A gente tem uma sementinha e pode ter outras soltas pela mama. Então, por exemplo, uma hiperplasia ductal usual, ela pode querer dizer que, comparado a outras mulheres, você vai ter 2 vezes mais chances de ter um CA invasor. Enquanto, por exemplo, um câncer in situ, que é uma lesão precursora, a gente vai ter 10 vezes mais chances de ter um câncer. Então, as lesões proliferativas, quais são? Hiperplasia ductal usual, as lesões de células colunares, as atipias epiteliais planas, hiperplasia ductal atípica, as precursoras, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ, clássico ou pleomórfico, e as hiperplasia lobular atípica. Então, vamos de novo para a nossa classificação. As proliferativas, elas vão ser hiperplasia ductal usual, as lesões de células colunares, daí a gente tem as que têm atipias, então atipia epitelial plana, hiperplasia ductal atípica, e as precursoras, as duas que têm carcinoma no nome, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ, e a hiperplasia lobular atípica. Lembrar então do conceito, que essas precursoras vão ser as mudinhas e as proliferativas as sementes. A gente vai ver tantas vezes essa classificação durante a aula que vocês vão gravar sozinho. As precursoras. Então, a gente tem o carcinoma ductal in situ e carcinoma lobular in situ. Por que a gente fala que elas são in situ? Porque elas são restritas somente ao ducto, elas não invadiram ainda a membrana basal, essas células com atipias. Então, quando a gente vê aqui de novo o nosso sisteminha, aqui seria a membrana basal e aqui começa a ter uma microinvasão. Aí deixa de ser um carcinoma in situ e vira um carcinoma invasivo. E aqui, para a gente voltar, por exemplo, a hiperplasia, a gente vê que com certeza nenhuma delas iria invadir a membrana basal. Então, voltando ao nosso sisteminha, as proliferativas e as precursoras. Por que, então, que tem uma hiperplasia ductal atípica, que seria a proliferativa, e hiperplasia lobular atípica, que são as precursoras? Lembrando que ser ductal ou lobular não tem a ver com ser no ducto ou não. Tem a ver com o padrão histológico, com a célula que ocupa o ducto. Como que você vai diferenciar uma da outra? Com o padrão que ela apresenta na microscopia. A hiperplasia ductal atípica, você vai encontrar células que têm coesão celular. Elas vão ter um padrão com coesão. E a lobular típica, elas não vão ter a coesão celular, vão ser umas células mais soltas. E por quê? Porque elas vão perder a ecaderina. Nossa, que palavra difícil. Vamos relembrar o que é a ecaderina. A ecaderina, elas são essas pontes que ligam uma célula com a outra. Elas vão ser como se fossem dedos que abraçam uma célula na outra. Por isso que a hiperplasia ductal, ela tem coesão, porque ela ainda tem essa ecaderina. Então, elas vão ficar todas elas grudadinhas umas nas outras. E a hiperplasia lobular, ela perdeu a ecaderina, então elas vão ser células mais soltas, perdeu a coesão. Então, aí a gente vê uma diferença importante. Por quê? Porque a hiperplasia ductal atípica é somente uma lesão proliferativa. E a hiperplasia lobular, ela já é uma lesão precursora. Então, a gente vê a importância de um marcador de uma ecaderina, que já tem uma diferenciação bem na prática, porque uma delas é uma mudinha. Já tem mais chance de ela virar carcinoma invasor. Então, a gente tem um pouquinho das lâminas para vocês verem o que a gente espera ver na microscopia. Aqui a gente vê uma hiperplasia ductal, então isso daqui seria um ducto. Aqui as células que a gente veria. E a gente vai procurar atipias. Então, por exemplo, aqui a gente tem hiperplasias ductal atípica, que a gente vai ter zonas de
de hipercromasia, a gente vai ter células mais atípicas. E aqui um padrão de um ducto com microinvasão. Aqui que já invade aqui a membrana basal. Seria aqui. Então, isso que a gente procura na microscopia. Aqui vai ser uma hiperplasia ductal atípica, para a gente tentar ver o que o patologista procura. Seria aqui todas essas atipias que ele vai procurar. E aqui a membrana basal que tem que estar preservada. Eu gosto daqui para a gente tentar ver. Estava num artigo do New England Journal e ele foi mostrando aqui a progressão. Então, aqui a gente tem um ducto normal, aqui já começa a ter lesões proliferativas. Daí, depois disso, os danos genéticos, aqui o P53, né? Lembrar que é um gene que iria eliminar as células com defeito, ele não está mais ali, então vai somando os defeitos genéticos e ele vai piorando as atipias, virando um carcinoma in situ, ó, que só ainda está no ducto, e agora já depois ele invade e já está invadindo a membrana basal. Então, vamos relembrar de novo a nossa classificação. As proliferativas, hiperplasia ductal usual, então, a gente já começa a entender mais. É uma hiperplasia que ocupa o ducto, mas não tem atipias. As lesões de células colunares, atipia epitelial plana e a hiperplasia ductal atípica. A gente já viu, então, a carinha dela, só para a gente rever que é essa daqui. As precursoras, carcinoma ductal, carcinoma lobular e hiperplasia lobular atípica. Todas elas, então, vão apresentar microcalcificações. O carcinoma vai apresentar microcalcificação. Hiperplasia ductal vai apresentar microcalcificação. Todas elas vão apresentar microcalcificação. Então, lembrar que a gente só vê as microcalcificações na mamografia. Por isso que é tão importante, porque a mamografia é um exame que vai ver tanto as lesões proliferativas como as lesões precursoras. No ultrassom, já é uma coisa que a gente não vai conseguir ver. A gente pode ver um nódulo, mas a gente não vai conseguir ver essas microcalcificações. Então, a Sandra, vamos voltar. Ela é paciente com hiperplasia ductal atípica. Então, na classificação, ela seria uma lesão proliferativa. Então, a Sandra ela tem uma hiperplasia ductal atípica. Lembrar, então, que era uma lesão proliferativa epitelial, que não perdeu a ecaderina, então ela ainda tem a coesão epitelial toda, então a gente conseguiu diferenciar daí uma hiperplasia lobular, então uma lesão proliferativa somente, é somente um fator de risco. Mas por que a gente está ligando ela com o carcinoma ductal? Porque apesar dela ser uma lesão com células ductal, ela poderia ser um carcinoma ductal. O que diferencia uma da outra? Então, a hiperplasia ela é uma lesão pequena, menor do que 2 milímetros, e ela não preenche totalmente 2 ductos ou espaços. Essa seria a definição da hiperplasia ductal. Vocês concordam comigo que para diferenciar a hiperplasia ductal de um CA ductal é pouco, é 2 critérios poucos, até um pouco subjetivo. Então, por isso que é tão difícil o patologista diferenciar uma da outra. Se a gente tem, por exemplo, não preenche totalmente 2 ductos, se a lâmina dele não conseguir ver toda a extensão da lesão, de repente, a gente pode estar deixando de ver um CA ductal. Então, a Sandra pergunta pra gente, se parece tanto assim com CA, será que não é melhor operar? Exatamente, é melhor operar. Vamos ver por quê. Porque a gente só não opera quem não tem atipias. Então, a gente não vai operar as lesões de células colunares, as hiperplasia ductal usual. A gente não vai operar, mas não significa que ela não tem um fator de risco. Porque lembrar, das nossas tabelas iniciais, que a hiperplasia ductal usual, ela tem um risco maior, 2 vezes mais ou menos, do que as outras mulheres de ter um CA invasivo. Então, apesar da gente não operar, a gente tem que ter noção que é uma paciente que apresenta um fator de risco para CA de mama.
e as atipias epiteliais planas. Então, vão ser células também que vão ocupar o ducto, mas ele não apresenta uma atipia importante. Então, discute-se, porque a gente sabe que a atipia epitelial, eu fiz esse slide para a gente lembrar que ela vai andar com outros amiguinhos. Então, ela ser uma atipia epitelial plana, que não vai fazer grandes coisas, mas junto nessa mama pode ter alguma lesão pior. Então, discute-se se a gente não vai acabar não operando para a gente detectar outro desses amigos que estariam junto e poderiam ser uma lesão precursora ou uma lesão mais importante. Para carcinoma, então, câncer ductal in situ, carcinoma lobular in situ pleomórfico ou carcinoma lobular in situ clássico, a gente vai fazer setor e tamoxifeno. Ah, mas Margot, você falou que era somente uma lesão precursora. Mas também lembrada daquela primeira tabela que a gente vê que um CA ductal in situ ele tem 10 vezes de chance de virar um CA invasor nessa mama. Então, para a gente baixar o risco dessa paciente, a gente faz um setor e ainda um tamoxifeno em cima. O ductal in situ e o lobular in situ, a gente tem que garantir margem no setor. O pleomórfico, lembrar que ele vai ser uma célula que vai apresentar mais atipias, ele é um padrão que vai ser pior do que o clássico. Por isso que o CA lobular in situ clássico, a gente diferencia ele e não precisa de margem. E o resto? Então, as hiperplasia ductal com atipias, as hiperplasia lobular, atipia epitelial plana, até que a gente vai fazer? Que a gente tem atipias, mas não é uma lesão precursora. Mesmo assim, a gente opera. Por quê? Porque lembra que a Sandra, ela perguntou pra gente, nossa, se uma hiperplasia ductal com atipias, ela parece tanto assim um CA in situ, melhor operar, né? Exatamente. Então, a gente vai operar, só que não vai precisar de margem, porque não é um CA. Então, a gente vai operar, vai fazer um setor, vai se fazer um tamoxifeno para a gente baixar o risco dessa paciente e não vai precisar de margem. Então, vamos voltar para o nosso caso clínico. A Sandra, 50 anos, ela veio com a hiperplasia ductal atípica. O que a gente vai ter de conceito agora dessa aula? O que a gente vai precisar falar para ela? A gente agora sabe que é uma lesão epitelial proliferativa, que configura um risco aumentado para CA de mama, em 13% a 17% em ambas as mamas. Não é uma lesão epitelial precursora, então não é um câncer, a gente não vai falar isso para ela, mas é um risco e ela vai ter que operar sim. Vai ter que operar por quê? Porque a gente tem ainda uma subestimação diagnóstica dessa lesão. Por que subestimação diagnóstica? Lembram que eu falei que a hiperplasia ductal e o CA in situ, ele só é diferenciado por 2 critérios, que é a extensão menor que 2 milímetros e o acometimento de ductos. Então, esses 2 critérios, eles não conseguem diferenciar 100% a hiperplasia ductal do CA in situ. Então, vamos lá. Vai ter que operar e fazer um setor sem a margem. Não precisa de margem, porque não é CA in situ, mas tamoxifeno para baixar o risco por 5 anos. Pela subestimação diagnóstica, que eu falei com vocês, que tem um risco existente de 15% a 30%. É isso. Minha parte. Obrigada, espero que a gente tenha entendido. Amanda, vamos para a segunda parte da aula. Amanda pode dar prosseguimento, a gente deixa para discussão no final. Tá. Então, boa noite. Meu nome é Amanda, sou R2HU e o tema que me foi designado é condição de risco familiar e síndrome do câncer de mama hereditário. Então, só alguns dados aqui para a gente contextualizar. O câncer de mama é a neoplasia mais comum na população feminina, com aproximadamente 2,4 milhões de casos diagnosticados anualmente. E a maior parte desses casos vão ser por uma causa esporádica, não vão ter um fator de predisposição genética associado, que é em torno de 5 a 10% dos casos.
e 10 a 15% vão ter uma história familiar positiva. Então, é fundamental que a gente saiba reconhecer quem é uma paciente de alto risco para poder orientar adequadamente. O risco vitalício é o risco cumulativo que um indivíduo tem de, no decorrer da vida, de ter câncer de mama. Para as mulheres, é em torno de 12%. Abaixo dos 35 anos, está mais associado a síndromes genéticas, ele vai crescendo, se concentra principalmente aqui nos 50 anos e depois vai decrescendo. Em relação ao risco para câncer de mama, a Sociedade Americana de Oncologia, ela coloca as pacientes de alto risco, que têm um risco vitalício acima de 20%, aquelas que têm mutação de BRCA ou outras síndromes, que a gente vai discutir mais para frente, ou aquelas pacientes que têm uma história de radioterapia torácica entre 10 e 30 anos de idade. E de risco intermediário, aquelas que vão ter um risco vitalício de 15 a 20% e que têm uma história de carcinoma lobular in situ, hiperplasia atípica ou uma história pessoal de câncer de mama. Vai ser fundamental a gente identificar esses pacientes de alto risco para tentar melhorar a sobrevida global delas. Então, para isso, a análise subjetiva do risco de cada paciente, a gente vai ter que se ater a uma boa história pessoal e familiar da paciente para saber quais são os fatores de risco que ela possui. Os fatores de risco para câncer de mama, eles são divididos em modificáveis e não modificáveis. Então, os não modificáveis são aqueles como ser do sexo feminino. Ser mulher já é um fator de risco para ter câncer de mama. Uma menarca precoce, uma menopausa tardia, uma história de radiação torácica, por exemplo, antes dos 30 anos, eleva bastante esse risco. Alguns estudos mostraram que aquelas pacientes que fazem radiação torácica para tratamento de linfoma de Hodgkin têm um risco aumentado para câncer de mama semelhante ao das pacientes que têm mutação de BRCA. Ou, por exemplo, ser descendente de judeus Ashkenazi e tem os fatores de risco modificáveis, como a obesidade, o consumo de álcool, a obesidade na pós-menopausa, o uso de terapia hormonal e tem os fatores protetores, como, por exemplo, a amamentação. Em relação à história de risco familiar, eu me baseei no guideline da NCCN, que coloca o seguinte, que eu acho que é o slide mais importante da aula, que é a gente se atentar a esses fatores para saber quando que a gente tem que encaminhar a paciente para uma avaliação com o geneticista. Então, é ter pelo menos um desses critérios. Câncer de mama em qualquer idade, com pelo menos um parente com câncer de mama com menos de 50 anos, mais de um parente com câncer de ovário, pelo menos 2 parentes com câncer de mama e ou pâncreas, câncer de pâncreas em qualquer idade, população com risco aumentado para mutação fundadora, ter um indivíduo com história pessoal e ou familiar de 3 ou mais, câncer de mama, de pâncreas, de próstata. Então, não é só o câncer de mama e de ovário que a gente vai se ater na anamnese, tem que pesquisar outros tipos de câncer na família. E aí a gente vai pensar em encaminhar essa paciente para o geneticista. As síndromes de predisposição hereditária ao câncer de mama, a gente tem que pensar que elas seguem um padrão diferente daquelas relacionadas à história familiar, porque geralmente são genes dominantes, de alta penetrância e baixa frequência. E aí vai acometer pacientes mais jovens, tumores são mais agressivos, tem mais chance de metastização e guarda mais relação com outras neoplasias. Diferente daquele padrão que acomete algumas gerações da família, mas que são genes de alta frequência e que... Acho que é isso. Peraí. Margot, eu preciso ver o meu slide, porque eu acho que só o meu slide está trocado aqui. Mas, enfim. Tá, peraí. Em relação... Só um pouquinho, que deu um problema no slide. O slide daqui é diferente do que eu tenho ali.
Um pouquinho. Então, as síndromes que têm predisposição hereditária ao câncer de mama são algumas que têm relacionadas, né? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A mais comum, a mais estudada, é a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário, né? Que é a mutação de BRCA1 e BRCA2. O BRCA1 fica no braço longo do cromossomo 17, BRCA2 no braço longo do cromossomo 13. BRCA1 é em torno de 1 para 300 indivíduos que são acometidos e mutação de BRCA2, 1 para 800, então é um pouco menos comum. Câncer de mama vai estar associado em 5 a 15%. Tem outras causas de neoplasia, né, como pâncreas, próstata, mas o câncer de mama para BRCA1 até 67% das mulheres podem desenvolver e para BRCA2 até 66%. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia em relação ao segmento dessas pacientes portadoras de mutação do BRCA1, de mutação do BRCA, desculpa. Autoexame da mama a partir dos 18 anos, exame clínico da mama a cada 6 a 12 meses, iniciando aos 25 anos, iniciar o rastreio com ressonância e depois passar para mamografia e ressonância a partir dos 30 anos, e avaliar a quimioprevenção com mastectomia redutora e salpingoferé em cada caso. E para os homens afetados por mutação do BRCA, né? Então, também o autoexame da mama e exame clínico da mama a cada 12 meses, a partir dos 35 anos de idade, e rastreamento do câncer de próstata também, com PSA anual a partir dos 40. A síndrome de Cowden, ela é bem mais rara, né? É 1 para 200 mil, e está associada a amartomas e câncer de mama também. É também o câncer de mama mais associado a essa síndrome. 25 a 50% das mulheres podem apresentar o câncer de mama. A síndrome de Li-Fraumeni é a segunda mais comum, vai acometer 1 para 20 mil pacientes. É uma mutação do gene TP53, também está associado a câncer de mama. Em torno de 56% das mulheres podem ter câncer de mama ou outros tumores, como sarcomas, osteosarcomas, tumores do sistema nervoso central. Depois a gente vai falar do segmento. A Dipoides-Jäger, que está ligada aos amartomas e manifestações gastrointestinais, também tem uma chance de câncer de mama de 45%, é uma mutação do gene SQT11, né? E é bem mais raro. E a recomendação então, começar o exame clínico a partir dos 25 anos de idade. Nossa internet está... Okay. Começar o exame clínico a partir dos 25 anos de idade. Mamografia 10 anos antes do parente de primeiro grau ou aos 30 anos e nunca antes dos 25 anos. E a ressonância magnética também. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia e a Febrasgo endossa essas recomendações, que também são semelhantes às do NCCM, né? Que é mulheres com mutação do BRCA1 ou 2 ou com parentes com história de mutação a partir dos 30 anos, mas nunca antes dos 25 anos. Mulheres com alto risco para câncer de mama baseado na história familiar a partir dos 30 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem acometido. Mulheres com história de radiação torácica entre 10 e 30 anos de idade a partir de 8 anos após o tratamento, mas nunca antes dos 25 anos. E as mulheres com outras síndromes genéticas, como Li-Fraumeni, Cowden, a partir do diagnóstico, mas também não antes dos 25. E mulheres com história pessoal de neoplasia lobular a partir do diagnóstico, mas também não antes dos 25. Em relação à cirurgia redutora de risco, se evidenciou que a mastectomia redutora de risco bilateral, ela pode diminuir em 90% a chance de câncer de mama para as pacientes que têm mutação pelo BRCA.
E a salpingoforectomia, ela pode, na pré-menopausa, ela pode diminuir em 50% o risco de câncer de mama para essas pacientes, mas deve ser pactuado com a paciente, é uma decisão entre o médico e a paciente, e deve ser bem discutido. Opa. As referências que eu utilizei para preparar essa aula foram o guideline da NCCN, o da Sociedade Brasileira de Mastologia e o guideline da UpToDate. Também não tem aqui nesses slides, mas modificação de estilo de vida é bem importante também, incentivar as pacientes a não consumir álcool, praticar exercício físico, não ganhar peso, isso impacta em 25 a 30% na diminuição dos casos de câncer de mama. E em relação à quimioprevenção, que também não ficou meu slide aqui, sobre o uso de tamoxifeno ou haloxifeno, né? Se sabe que ele tem indicação para as pacientes que têm mais de 35 anos, com uma expectativa de vida de mais de 10 anos e que tenham o diagnóstico de hiperplasia típica ou carcinoma lobular in situ. E o tamoxifeno parece ser ligeiramente melhor que o haloxifeno em câncer de mama invasivo. Acho que é isso. Tem uns slides que ficaram meio trocados, mas era isso. Caiu. Muito bem. Eu tenho algumas considerações para fazer, mas queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para começar a discussão, se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Marcelo, à vontade. Isso. Na verdade, eu quero apimentar um pouquinho a discussão aí. E se a paciente do caso 1, ela retorna depois ao consultório, enfim, ela fez um tratamento cirúrgico, ela inicia com tamoxifeno, e se ela retorna ao consultório referindo, enfim, piora importante da qualidade de vida com o uso da medicação, como é que vocês vão, né, perguntando para o grupo em geral, assim, como é que a gente sustenta essa continuação, ou como é que a gente abordaria a paciente, enfim, justificando os benefícios, quais seriam, porque isso não é, na verdade, existe uma probabilidade razoável de acontecer, né? E aí estou colocando essa questão, assim, para dar uma apimentada aí na discussão. Margot, quer comentar alguma coisa? Peraí, doutora, que ele está se ajeitando aqui nas telas. Acho que o Braulio queria falar, né? Não, pode ficar à vontade, Ju. Eu ia fazer um outro comentário, mas é um comentário bem pertinente, eu acho interessante. Eu acho que vocês têm que interromper o compartilhamento, eu acho, Amanda. Se bem que pode deixar aí que de repente talvez a gente queira voltar em algum. Eu quero mostrar um slide de novo. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Depois podem ir discutindo, daí eu só quero colocar um outro slide. Ah, tá ótimo. Legal. Então, o caso era uma paciente com hiperplasia ductal atípica, né? Que fez uma ressecção e estava fazendo um complemento do tratamento, uma quimioprevenção, né? Com tamoxifeno e apresentou intolerância à medicação, certo? Certo. Isso. Assim, considerando que é uma hiperplasia ductal atípica, né? Eu consideraria conversar com ela e sugeriria um segmento mais a curto prazo, assim. Eu não sei se eu sugeriria alguma conduta mais agressiva em relação ao caso dela, né? Se fosse uma lesão precursora, né, alguma das lesões do espectro da neoplasia lobular, aí eu acho que daria para a gente discutir algum tipo de estratégia mais agressiva em termos de cirurgia. Mas não está errado, né? Considerando que ela tem uma hiperplasia ductal atípica, ela tem um risco aumentado por história clínica, inclusive, se eu não me engano, pelo NCCN, tem respaldo para fazer uma abordagem cirúrgica. Aí é uma questão de discussão entre a paciente e o médico e decidir por uma conduta diferente. Não sei se os meus colegas dividem a mesma opinião, têm uma opinião diferente.
Não, só para fazer um comentário, essas lesões sempre são bastante desafiadoras, né? E sempre se individualiza muito, né, as condutas, né? Em termos de... Não é toda paciente que a gente vai usar medicação tipo quimioprofilaxia, como tamoxifeno, né? Vai depender muito de como a paciente está entendendo a situação e como que ela que ela compreende esse risco e quanto ela está disposta também a fazer alguma coisa, né? Outra questão assim que eu acho pertinente a gente perceber é o diagnóstico da hiperplasia atípica, como que ela foi feito, né? Às vezes se percebe assim que foi um diagnóstico, por exemplo, uma core biopsy de um único ducto ou uma lesão mínima, assim, certo? Que não é aquela lesão multifocal que representa talvez uma hiperplasia maior, assim, um risco maior daquele parênquima, né? Então, nesses casos, muitas vezes a gente, claro, se receber isso no acor, você vai fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer a ressecção. Às vezes, no procedimento cirúrgico não vem o mesmo achado, né? Então, uma paciente sem histórico familiar, talvez nesse caso a gente converse com ela de esperar um pouquinho, observar, fazer exames de controle, ver como é que o que vai acontecer dali para frente, né? Já acompanhei muitas pacientes assim e muitas delas nunca mais têm nada, né? Certo? Então a Exatamente. gente dá uma seguradinha assim, né? O que eu ia Mas claro, se houver, passando pela situação, se houver, não, é uma situação de risco mesmo. Uma paciente com histórico familiar florido, é uma paciente que é uma hiperplasia multifocal, quer dizer, tem casos que você, por outros, digamos assim, parâmetros clínicos, pode chegar à conclusão que aquela paciente é uma paciente de maior risco mesmo, né? Então, e vai propor daí o uso da medicação, não como uma imposição, mas como uma proposição, né? Com certeza. E ver como que ela recebe essa situação, como é que, o que a gente pode chegar à conclusão aí, né? Sempre é individualizado, assim, né? Ô, Braulio, eu concordo contigo, assim. Um comentário, Dani, a respeito de todas essas situações. Eu já vou falar também. Pode deixar, mas deixa a colega perguntar. Só vou complementar aqui que eu também concordo com a Ju e o Braulio. Vocês estão me escutando? Sim. Oi, Érica, sim. Eu até, assim, eu concordo com a opinião de vocês. Eu até tenho, inclusive, paciente médica que, numa abordagem cirúrgica, assim, acho que era microcalcificações, a gente detectou hiperplasia atípica e a gente conversou e ela optou por não fazer o tamoxifeno, em função dos efeitos colaterais e tal, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bem com a paciente, né? E, de repente, fazer um controle mais rigoroso nesse caso. E uma outra opção também que a gente pode ter é, de repente, fazer um haloxifeno. Né? Tem pacientes que às vezes usam haloxifeno ao invés do tamoxifeno e às vezes o efeito colateral do tamoxifeno não acontece. Pós-menopáusica, né? Pós-menopáusica, sim. Então, acho que é uma das opções que a gente pode até conversar com a paciente. Eu tenho algumas considerações. Sentar só para não perder o fio da meada aí com o Braulio e a Érica, esses tratamentos são bem individualizados, na verdade, né? E eu acho que o que mais tem peso na hora que a gente vai decidir por um tratamento adicional, seja ele medicamentoso ou cirúrgico, é a história familiar e os outros fatores de risco, né? Porque a gente sabe que o risco dessas lesões, né, de serem lesões que vão sinalizar para uma doença no futuro, eles se somam, né, com outros fatores de risco. Então, acho que isso que é a parte mais fundamental da história clínica, conversar e decidir em conjunto. Com certeza. Pode falar, Dani. Então, boa noite. Eu tenho algumas considerações. A aula é bem complexa, a primeira parte da aula é extremamente complexa, ela é muito difícil de você falar. E eu, por exemplo, eu sigo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, como patologista,
eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, quando eu recebo alguma informação, Ju, por exemplo, que é um BIRADS 4. Para mim, o BIRADS 4A tem um risco de você ter uma malignidade. E o BIRADS 4C, por exemplo, você tem 95% de risco. Então, assim, um BIRADS 4, para mim, quase... Eu fico com muita dificuldade de entender como é que sai um laudo dessa forma. Porque eles são diferentes. E a outra coisa, em relação ao que a Margot falou, a diferença de um carcinoma ductal in situ e uma hiperplasia ductal atípica, ela não é subjetiva, ela é extremamente técnica. Se você não faz o diagnóstico, é porque você não conseguiu por causa da amostra. Né? E a core é muito difícil. A core é muito difícil, porque às vezes você dá o tiro e não vem aquela área. Certo? Por quê? Porque você está trabalhando com microcalcificação. Então, não é subjetivo, é extremamente técnico. Você tem uma ocupação de ductos, que tem que ter até 2 focos numa core, ou até 2 milímetros. Isso é tudo medida microscópica. Se você tem isso além, você já tem um carcinoma ductal in situ. E, assim, e outra diferença que a gente tem que prestar atenção, e a professora Filomena também fala, e os estudiosos de mama falam, é que você tem um carcinoma ductal in situ de baixo grau nuclear, que ele tem um comportamento biológico, e ele pode evoluir, claro, para um carcinoma ductal do tipo luminal, que são os tumores RE positivo, HER negativo, e você tem um carcinoma ductal in situ de alto grau, que geralmente, se você fizer uma pesquisa de HER2, você vai ver a expressão na membrana, você tem um tumor mais agressivo. Então, assim, tem carcinomas ductais de baixo grau, tem carcinomas ductais in situ de alto grau nuclear, tem o BIRADS, que não pode ser só um 4, tem que ser um 4A, um 4B, um 4C para te ajudar. E tem a amostra. Se você tem um bom serviço, que faz uma biópsia correta, você tem correlação. Então, são várias variáveis para você decidir. E o tratamento é individualizado. Então, eu não consigo trabalhar com uma variável só. Eu preciso saber a história, eu preciso saber a idade, eu preciso saber outras correlações. Então, é um conjunto de informações clínicas, radiológicas, que vão ajudar no laudo anatopatológico, e o laudo vai ajudar você a tomar a decisão que é individualizada. Nesse caso, completamente. Por quê? Porque tem os riscos diferentes. Sim. Agora, o carcinoma ductal in situ de baixo grau nuclear, ele é bastante difícil, a gente usa muita ferramenta de imunistoquímica para fechar diagnóstico. Eu acho que a Margot quis trazer, assim, que quando tu faz um diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, né, ela tem uma lesão proliferativa que tem atipia, né, por si só ela já é uma lesão que tem um grau de suspeição, mas ela pode estar escondendo alguma coisa. Com né? certeza. Não, a Margot tem que investigar, porque pode ter outra coisa ali que a core não pegou, por exemplo. Com certeza. Por isso que a gente precisa de uma boa imagem, de um bom resultado, de todas as informações para juntar essa complementação. Tem então, que preencher bem aquele papelzinho que vai para a patologia, né? Com todas as informações. Tem que preencher bem. Doutora, acho que eu escolhi mal a palavra. Não é subjetiva. Margot, não é subjetiva. Voltei. Não é subjetiva que eu queria dizer. Eu não, até agora eu estou tentando pensar na palavra que era melhor. O que eu quis dizer é que limítrofe. Porque não tem imagem. Depende do corte que você faz. Então, ele é... Como que é o nome? Ele é muito relacionado ao exame, assim. Ele não vai... Ele é operador dependente. Se você tiver um bom patologista, ele vai além. Também, porque até a gente falou da mamotomia, né? Da diferença da mamotomia em uma core. A mamotomia ela vai ter uma amostra maior, daí você vai poder ter uma acurácia melhor, né? Para diferenciar uma da outra. Não, mas assim, ó, em questão assim, o método é muito bom. Na mão de quem sabe coletar, a core biopsy, ela é uma coisa excepcional. A gente tem, né, Érica, Juliana, a gente tem esse material de excelência lá no HU. A situação é você ter atenção e saber, você tem que ter uma boa técnica em complemento de resultado, de lâmina boa, de HE bom, de fase pré-analítica boa, para você poder ajudar muito esse diagnóstico. E ele faz diferença para paciente.
Mas apesar de, mesmo se a gente faz tudo certinho na core, a gente pode deixar de pegar uma área pior e naquela área pior ser um CA, né? Com certeza. Por isso, com certeza, por isso que você tem que ter outros critérios, não é só o critério você ter. Se não tem conformidade, tem que prestar bem atenção nisso, principalmente dos residentes. Ó, eu tenho um BIRADS 4C e a minha amostra não foi positiva. A paciente tem uma área BIRADS 4C e de repente eu dei ausência de neoplasia, ausência de parênquima, ausência de parênquima mamário, que significa que não tem, que só veio estroma. É uma não conformidade. Ou você pede revisão de lâmina, que não tem problema nenhum, isso é bem tranquilo, ok? Ou você vai lá conversar com o seu patologista de confiança, isso a gente faz muito, né, Braulio? A gente sempre conversa sobre os nossos casos, e vocês têm que aprender que o patologista de mama, ele tem que estar do lado de vocês. Quem faz mama, e, bom, enfim, quem faz cirurgia, né, quem faz medicina, tem que ter um patologista de confiança, que você vá pedir para ele rever a lâmina, a gente pode fazer novos cortes, a gente pode aprofundar o material, e a gente pode tentar relacionar melhor o laudo. Se realmente não tem a amostra ali, é porque você não chegou. Porque se você tem uma imagem muito suspeita, 4C, tem alguma coisa errada. Então, é uma não conformidade, você tem que continuar investigando, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, se a gente fosse resumir os comentários assim com relação ao diagnóstico, primeiro que a doutora Daniela falou e achei perfeito e é o que todos nós pensamos na mastro, sempre tem que ter a correlação anátomo-clínica, né? Quer dizer, clínica, exame de imagem e o exame anátomo-patológico, como você recebe, você vai rever todo o caso e vai ver se o caso está batendo com aquilo que você... Porque, assim, é muito importante isso, porque, assim, no meu tempo de estudante, eu tinha essa impressão, assim, de ver, não, o resultado anátomo-patológico é definitivo. Você pega um anátomo não é. e está escrito ali, pô, foi visto no microscópio, tem que ser definitivo, né? Não, mas você tem que avaliar tudo. É um exame que é extremamente importante, mas é um exame que ele não consegue definir tudo sozinho, né? E principalmente hoje, na era molecular. Então, hoje você tem uma lesão. Quantas lesões? Aquela adenose, células apócrinas, que antes você tinha como uma lesão benigna e um patologista descreveu que é uma lesão triplo negativa sem célula miopitelial, por exemplo. Sim. Então, assim, tem lesões que até 10 anos elas tinham um diagnóstico. Hoje você tem outras... O próprio carcinoma ductal in situ, ele mudou as definições. A própria pesquisa do HER2 mudou o guideline de um tempo. O antigo falava 30% de HER2, hoje 10% você faz diagnóstico. Então, assim, as coisas elas mudam. E se você precisar rever, gente, não tem problema nenhum. Os residentes não tenham medo de pedir revisão. A gente está aqui para isso. Todo patologista, mas o patologista não gosta. Só se ele tiver medo. Porque se você estuda, você tem que ser firme no seu diagnóstico. Se você não sabe, você fala, olha, isso aqui está muito difícil, eu vou ter que mandar para alguém, ou vou revisar, ou vou ampliar, ou, por favor, tirar mais material. E isso para todos os casos, não só para mama. Ótimo. Então, fique à vontade, João. Pode falar. Eu tinha só feito umas anotações aqui de umas questões que eu queria acrescentar na aula e nos slides, né? Já que fui eu que ajudei as meninas a montarem a aula. Essa aula de lesões proliferativas é uma aula muito complexa e muito difícil, né? Para quem está tendo um contato inicial, até para quem está começando residência de mastologia é difícil, então não é uma coisa fácil, principalmente para quem não vê isso todo dia. E a gente tentou fazer uma aula um pouco mais descontraída e com mais objetiva, né? Para ver se conseguia deixar assim uma mensagem, né, final do que precisa ser feito, né? Para não ficar maçante, ficar olhando só nome, sem entender a aplicação prática. Então, algumas coisas que eu queria pontuar, assim, que é importante ficar bem claro, né? Que ali, nos slides das lesões precursoras, a gente fala do carcinoma ductal in situ, porque ela é considerada uma lesão precursora, mas a gente trata o carcinoma ductal in situ, como todos os residentes veem no nosso ambulatório, na prática do dia a dia,
como um câncer de mama, né? Então, o tratamento do carcinoma ductal in situ, ele é feito com cirurgia, com margem. Quando a gente preserva a mama, a gente indica radioterapia, a gente indica a quimioprofilaxia, que serve para a mama que continua ali, no caso do setor, e para a mama contralateral. E a gente tem que saber que ele leva, né, todo esse tratamento, porque quando ele recidiva, em 50% das vezes, ele recidiva como um carcinoma invasor. Então, é uma doença que tem um potencial de cura bastante grande com os tratamentos que a gente tem, mas que tem um risco de recidiva e um risco de piorar o prognóstico dessa paciente se a gente não fizer o tratamento adequado. Com relação às neoplasias lobulares, né, que são um espectro de lesões, acho que é importante saber, assim, lembrar disso, que vai desde as hiperplasias com atipias, né, que são lobulares, até o carcinoma lobular invasor, que a gente vai falar em outra aula, né? Mas lembrar que o carcinoma lobular in situ, apesar de ter um nome muito parecido com o carcinoma ductal in situ, ele é uma lesão precursora e a gente trata ele igual às hiperplasias. A não ser que ele seja um carcinoma ductal in situ do tipo pleomórfico, que não é o tipo clássico. Aí ele vai ter um comportamento mais parecido com o carcinoma ductal in situ e a gente vai tratar da maneira parecida. Acho que até a questão do carcinoma ductal in situ versus a hiperplasia ductal atípica, a Dani já esclareceu bem, já falou bastante bem sobre isso, o motivo pelo qual a gente se preocupa bastante com a hiperplasia ductal atípica. E sobre o tamoxifeno, a gente colocou ali rapidamente, né, no slide da aula, para lembrar que a gente tem a opção da quimioprofilaxia, né, e que o tamoxifeno ele mostrou uma redução de risco, né, de câncer de mama em até 50% nas pacientes que fazem uso. E essa redução de risco foi vista na mama contralateral das pacientes que usavam esse medicamento para o tratamento do câncer de mama. Então, é importante lembrar que é uma ferramenta a mais que a gente tem no tratamento dessas doenças. Aí, só para completar, quanto à aula da Amanda, né, acho que é o slide mais importante aí para os residentes, é o slide que ela falou, que é o slide dos fatores ali das características de história clínica, né, que vão trazer a estimativa de risco. Então, a história familiar de câncer de mama, de outros tipos de tumores, a história clínica pregressa e ginecológica. E lembrar que esses fatores, eles são importantes para a gente recomendar a paciente para uma geneticista, sim, mas também para a gente encaminhar para um mastologista, para essa paciente ter uma orientação correta com relação ao rastreamento diferenciado, por exemplo, né? E a essas medidas que a gente pode acrescentar na propedêutica, né? Acho que é isso. Acho que talvez se alguém mais quiser fazer alguma consideração. Só na questão ali também do rastreamento genético, também assim como foi falado, né, na patologia, se a paciente tem uma história muito rica, assim, enfim, isso também é importante ter esse contato com um geneticista, porque também tem possibilidade, sei lá, de falso negativo, então a paciente tem tudo para ter uma mutação BRCA e aí não aparece, né? Exatamente. E aí a gente, talvez, junto ali, como de novo, decisão compartilhada, mastologista, eu estou falando, mas é mais a rotina do mastologista do que minha, né? Mas só para a gente, a questão dessa decisão, enfim, mas às vezes chega também no oncologista, paciente que ainda não fez essa cirurgia, enfim, com redução, com o objetivo de redução de risco, já foi falado na aula que é a realidade, né? Não é uma decisão que é tomada numa primeira consulta, isso geralmente é, né, ao longo de um determinado tempo, porque é uma cirurgia, né? E com todas as questões que podem vir depois das sequelas, enfim, mas só para também a gente entender que nesse caso também não é tudo ou nada, né? Exato. Se realmente tem uma história rica, mas não se acha, porque até tem, talvez não, tem mutações genéticas, coisas que a gente não conhece, ainda desconhece, né? Então vai pesquisar o que é conhecido, e além disso, o conhecido muitas vezes pode vir um falso negativo, só para a gente saber que essa avaliação do mastologista, essa consideração aí dessas estratégias de redução de risco, muitas vezes vão ser tomadas também, ou decididas, mesmo que não tiver uma confirmação, assim, de uma síndrome genética que não foi documentado, né? Exatamente. Se a paciente tem critério para alto risco, a gente vai considerar ela uma paciente de alto risco.
A maioria das pacientes que a gente atende todos os dias não vai ter condição de fazer um teste genético, não vai chegar no geneticista, e se ela tem risco aumentado e tem critério, a gente vai considerar como paciente de alto risco. Mesmo aquelas que fizeram o teste e deu negativo, vai considerar de alto risco, e assim por diante. Eu tenho só uma colocação. Primeiro, a aula realmente é muito difícil, tá? Elas conseguiram, vocês, né, Ju, e as meninas conseguiram trazer por uma forma mais descontraída e uma forma bastante clara. Eu quero fazer uma correção, porque assim, a gente segue as recomendações, como patologista, a gente segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque para a mama é muito forte o que a OMS fala, né? E tem uma situação que é a clonalidade e o risco de mutação das hiperplasias ductais atípicas, elas existem, por isso que vocês vão ampliar a hiperplasia ductal atípica. Então, ela não é tão de baixo risco assim, quer dizer, ela tem aquela proporção de risco relativo e risco absoluto, como foi falado pela Margot, mas ela é uma lesão hoje considerada de risco intermediário alto, assim como o carcinoma ductal in situ. Já as alterações, as atipias epiteliais planas, por exemplo, elas também têm clonalidade e elas também têm esse mesmo risco. Então, resumindo, tudo que for típico, que é a hiperplasia ductal usual, e as lesões que são a alteração de células coluna,res, elas não têm esse risco tão grande, não há necessidade de ampliação. Mas se a gente tem uma paciente com atipia epitelial plana, hiperplasia ductal atípica, a conduta seria ampliação daquela área pós-cor. Isso, ampliação você pode fazer exérese cirúrgica, né? Isso, perfeito. E aí a complementação, se vocês vão fazer hormonioterapia, se vocês vão fazer acompanhamento de clínico com imagem, etc. Isso é uma conduta realmente de cada caso é um caso. Mas são doenças, assim, uma faixa são as lesões típicas ou usuais. Daí a gente entra com tantas lesões de adenose, são todas lesões que você não precisa ter esse compromisso de ampliação. Agora, o que for atípico, atipia epitelial plana, hiperplasia ductal atípica e, claro, carcinoma ductal in situ e lesão, e o carcinoma lobular pleomórfico, que tem um comportamento parecido com o do in situ ductal, são lesões que você tem que ampliar. Resumindo, isso acho que é o mais importante para lembrar. Então tá, meninas, parabéns. Eu posso... Ai, gente, eu sei que o tempo tá esgotado. Posso fazer uma perguntinha para a Dani, aproveitar que ela tá aí? Pode! Desculpa. Pode. É que a gente recebe um monte de laudo de cor, que eu sempre fico em dúvida, assim, não sei qual é a tua opinião, eu queria saber. De vez em quando, assim, nódulo 4A, até 4B, que vem na cor, lesão epitelial proliferativa com leves atipias nucleares. A gente indica sempre a retirada, né? Mas e quando, não, assim... Esse laudo não existe. Ou você tem uma hiperplasia ductal usual, que são atipias leves, e aí a pessoa diferencia a lesão desta forma, o patologista, ou o patologista tira um laudo de hiperplasia ductal atípica, ou de carcinoma in situ. Esse laudo de lesão epitelial proliferativa, esse laudo não existe. A histologia disso não existe. Eu não consigo nem te colocar numa categoria. Perfeito. A lesão epitelial proliferativa com ou sem atipias é um laudo citológico. Entendeu? Então, entendi. O laudo citológico existe. Agora, esse laudo não existe na Organização Mundial da Saúde essa nomenclatura. Então, você precisa pedir para esse patologista rever o caso ou você pode pedir uma revisão externa. Se você tiver dúvida, não estiver coincidindo com o que você está vendo na clínica, na imagem, você precisa pedir revisão ou para o próprio patologista, liga para ele, conversa com ele, ou você manda para outro laboratório para essa pessoa poder te orientar melhor. Esse laudo não existe. Tá, joia. Tá ótimo. Obrigada, Dani. Obrigada, querida. Obrigada. N, beijo. Tá? Então, pede revisão. Então tá, gente. Acho que as meninas foram muito bem, conseguiram apresentar todo esse conteúdo em 45 minutos, como a gente queria. Sim, muito difícil.
Eu acho que não é para a gente esgotar isso numa aula, né? Isso dá para discutir durante muito tempo. A gente às vezes tem dúvida até hoje, assim, de algumas condutas, o que fazer, o que não fazer, discute com o patologista, discute com o colega, né? Mas é para ilustrar e é a parte mais importante da nossa prática clínica, assim, da parte do ginecologista, o que a gente faz no dia a dia no ambulatório, né? Então, para lembrar dessas condutas aí. Braulio, deixo contigo agora. Eu acho que você tem razão, Juliana. É um assunto muito difícil e eu acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto aí mais para frente, né? Vamos cumprir o nosso programa e talvez dos assuntos mais difíceis, né? Certo? Para se conversar a respeito. Mas eu acho que assim, as meninas cumpriram bem a tarefa que foi dada para elas, né, que não foi uma tarefa fácil, né, de tentar resumir esse assunto, tentaram deixar mais leve, né, e muito legal, né. E eu acho que a gente conseguiu, talvez, falando assim de forma bem resumida, então, que é importante algumas coisas para levar para casa. A correlação anátomo-clínica, fundamental. Não quando tiver atipias no resultado de uma biópsia percutânea, você considerar que essa lesão, a lesão real pode estar sendo subestimada, quer dizer, pode ser uma lesão mais grave e o índice de subestimação ele é considerável, 15, 20%, então com frequência você na verdade a conduta habitual é você submeter essa paciente a exeres dessa lesão por completo, para que o patologista possa nos dar segurança que é só uma hiperplasia atípica ou se tem mais alguma coisa ali, né? E como são lesões de risco, daí você vai, como a Juliana falou, são pacientes de risco, você vai considerar, elencar várias possibilidades e vai discutir com ela, vai elencar desde a possibilidade de só acompanhamento clínico mais rigoroso, ou possibilidade de, quem sabe, o uso de medicação tipo quimioprofilaxia, ou em casos extremos, considerar até a possibilidade de cirurgia redutora de risco, mas são casos extremos, né? São condutas de exceção. E eu acho que isso aí eu acho que vocês conseguiram colocar bem tudo isso só para fazer um resumão, digamos assim, né? E eu vou acrescentar, Braulio, não ficar satisfeito com o BIRADS 4 ponto. Claro, com certeza, com certeza. Porque atrapalha a gente. Então, o BIRADS ele é um valor preditivo, né? Então a gente tem que saber se vai de 5 até 95 dentro de qual espectro essa lesão está. Claro. Né? Perfeito, perfeito. Isso é bem importante. Mas isso é fundamental, principalmente na mamografia. E assim, acrescentando, Dani, às vezes nem com BIRADS 3 a gente fica tranquilo, né? Se é uma paciente com um histórico clínico que nos aponta para uma situação de risco, né? Às vezes até com BIRADS 3 a gente dá um passo a mais, né? Tipo uma função, alguma coisa a mais para... E tá certo, na dúvida tem que fazer. É isso aí, punção ou core, se for mais indicado, né? Maravilha. Então é isso, não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer, senão a gente encerra a reunião por aqui. Muito obrigado, Dani, pela tua participação, foi ótima. É um assunto eu agradeço. Se quiser todas e comentar todas, vai ser sempre bem-vinda. Obrigada, doutora. Obrigada, amores. Obrigada. Parabéns. Parabéns, meninas. Parabéns. Obrigada também, Ju, Braulio. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos, então. Boa noite. Hoje eu gravei a reunião, depois eu coloco no nosso grupo ali. Boa. Tá. Obrigada, Braulio. Beijo. Tchau. Obrigada, Juliana. Foi ótimo.